Mulher cheia de amor, carinho e compaixão pelos pobres. Foi uma mulher que marcou o seu tempo. Santa Edviges nasceu no ano de 1174, filha de Bertoldo de Andeste, marquês de Meran e conde do Tirol, duque de Caríntia e da Istria, e de Inês, filha do conde de Rotec. A pequena turquesa foi batizada na capela do palácio, loirinha de faces rosadas, sempre alegre e risonha. Sua mãe a ensinava a rezar desde pequena, junto com seus irmãos. Edviges ouviu as histórias dos santos e com eles deram suas vidas para defender a fé em Jesus Cristo. Aos 6 anos, Edviges foi internada em um mosteiro para ser educada, como era o costume da época, o mosteiro de Kissing, onde uma de suas irmãs seria abadesa. O casamento. Aos 12 anos, Edviges demonstrava uma maturidade comum. Nessa mesma idade, seu pai havia lhe arrumado um noivo, Henrique, duque da Silésia e da Polônia. Casaram-se pouco tempo depois, no ano de 1186, tendo uma grande festa. Em sua chegada ao novo lar, todo o povo da cidade foi recebê-la e viu nela não uma duquesa apenas, mas uma mãe para todos, bondosa e piedosa. Logo isso foi visto pelos empregados do palácio, que eram convidados a rezar junto com a duquesa. Edviges fez de lá uma igreja doméstica, junto à colaboração de seu esposo. Eram considerados um casal exemplar. Tiveram 6 filhos: Henrique, Conrado, Boleslau, Inês, Sofia e Gertrudes. Edviges levava a família todos os dias até a capela próxima do castelo onde moravam, para assistirem juntos à Santa Missa. Mas, infelizmente, o exemplo dos pais não frutificou nos filhos, que lhes deram motivos para amargos sofrimentos. Ajuda aos pobres e necessitados. As devoções a Cristo e além dos horários da Santa Missa e das orações diárias. Quando seu marido saía para as guerras, Edviges visitava famílias nas maiores condições de miséria e buscava socorro para elas. Em uma de suas visitas, Edviges viu que os maiores problemas enfrentados pelas famílias estavam relacionados à falta de dinheiro. Nessa época, os senhores feudais arredavam suas terras aos camponeses, exigindo uma boa parte da colheita. Mas a colheita era sempre menor do que o esperado, por causa do rigoroso inverno. Como não tinham como pagar as dívidas, os lavradores acabavam sendo presos, deixando suas famílias abandonadas, sem ter a quem recorrer. Ao ver as dores e misérias que aquelas famílias passavam, Edviges, sentindo muita compaixão e tendo caridade com elas, pagavam as dívidas dos presidiários com a quantia que havia recebido em seu casamento. Fundação de conventos. Nessa mesma época, havia guerras e muitos homens acabavam não voltando para seus lares. Edviges se mostrou muito preocupada com isso, pois muitas mulheres perdiam seus maridos e ficavam expostas a estupros e todo tipo de maldade. Vendo tudo isso, Edviges decidiu construir conventos em pequenos vilarejos para abrigar as viúvas e órfãos, dos quais muitos passaram a servir a Deus. Edviges perdera 2 filhos precocemente e no ano de 1227 sofreu ainda mais com muitas calamidades. Houve muitas guerras entre seus parentes e em uma dessas guerras seu marido foi capturado, mas libertado pelas mãos de sua amada, que corajosamente se apresentou diante do cruel príncipe e conseguiu a liberdade de seu marido. Pouco tempo depois, Henrique se dirigiu para a região de Krosna, onde teve um mal súbito e veio a falecer alguns dias depois, deixando Edviges viúva. Foi sepultado no mosteiro de Trebnitz, que ele mesmo havia fundado. Mesmo diante de tanta dor,
Era Edviges que tinha forças para consolar a todos, se mostrando uma mulher forte e fiel a Deus. No convento, depois de sofrer com grandes perdas, Edviges, que já estava se desapegando das coisas terrenas, foi viver no convento Trebnitz, fazendo jejum e orações. Considerava como santas as religiosas. Para Edviges, até as coisas que elas usavam eram relíquias. Edviges se recusava a tomar sua refeição antes de dar de comer aos pobres, e o fazia de joelhos. Servia os alimentos aos pobres, contentando-se com o que havia de mais simples. Edviges ainda possuía grande fortuna. Porém, a usava para ajudar os pobres da melhor forma que podia. Visitava os presos, levando a eles alimentos e roupas. Muitos deles foram adversários de seu marido, mas isso não importava, pois o coração dessa piedosa mulher queria fazer o bem a todos que necessitavam. Protetora das viúvas, órfãos, pobres, peregrinos e endividados. Edviges ajudou a muitos, socorreu a viúvas e órfãos, pagou as dívidas de várias famílias, contribuía com dinheiro para viagens de peregrinos que se dirigiam a lugares santos. Por ter socorrido a tantos que não podiam pagar suas dívidas, Santa Edviges é conhecida como protetora dos pobres e endividados. No dia 15 de outubro de 1243, tendo 69 anos, Edviges veio a falecer. Após sua morte, tendo vários milagres comprovados, foi canonizada em 1267 pelo Papa Clemente IV. Seu corpo se encontra no convento de Trebnitz, na Polônia, onde é venerado. Existem muitas igrejas no mundo inteiro dedicadas à santa. Sua festa litúrgica era celebrada dia 15 de outubro. Porém, mais tarde, uma grande santa havia morrido justamente no dia 15 de outubro, Santa Teresa d'Ávila. Santa Edviges passou a ser celebrada um dia depois, 16 de outubro.